Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e no vídeo de hoje vou trazer para vocês todos os detalhes do que rolou no 13º dia de julgamento do Sean Diddy Combs. E a Mia, a ex-assistente dele, voltou ao tribunal para terminar de contar toda a sua história. E dessa vez, o advogado de defesa do rapper fez algumas perguntas e colocou a Mia contra a parede algumas vezes. Eu vou detalhar tudo aqui para vocês hoje. Mas antes, eu preciso te dar essa dica de sempre. O método BioA do professor Jonas Bressan está com uma promoção. O curso de R$ 697 no meu link você vai pagar apenas R$ 397 à vista ou 12 vezes de R$ 39,70. Esse é o melhor curso de inglês na internet e o preço está excelente, então acesse o link que estará aqui no meu box de informações e também no primeiro comentário fixado e finalmente aprenda a falar inglês. Nós temos também o cupom da Growth, então se você quer comprar proteína, glutamina, creatina com desconto, utilize o cupom PANDORA. Também não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, deixando os seus comentários, eu sempre peço isso, é rapidinho, é de graça e apoia muito o meu trabalho. Também me siga na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos o contato mais direto. Fiquem comigo até o final do vídeo. E bora pro caso de hoje. Todos sabem que a Mia está testemunhando sobre um pseudônimo, e então Mia não é o nome dela, e eu descobri quem é ela. Mas por uma questão de ética e também de responsabilidade, eu não vou expor essa identidade aqui, apesar disso estar sendo feito na internet. Independente de quem ela seja, o foco deve continuar sendo os fatos, a investigação e também a busca pela verdade aqui no tribunal. E cada dia que passa, fica mais evidente que diante de todos os depoimentos já apresentados no tribunal, que existe uma grande possibilidade do Sean Combs ser condenado por pelo menos um dos crimes que ele responde hoje. As acusações são extremamente graves e o que pesa contra ele até o momento são os relatos consistentes das suas vítimas, dos seus ex-funcionários, de pessoas próximas. Aqui no caso do Diddy, pesa muito os depoimentos detalhados que estão sendo fornecidos no tribunal. São depoimentos consistentes, também são acompanhados de contextos, de registros de mensagens, e-mails, e tudo isso mostra o histórico de comportamento abusivo do Sean Combs ao longo dos anos. Além disso, os relatos das vítimas e das testemunhas se cruzam, e isso fortalece muito a credibilidade do que está sendo dito no tribunal. E agora até o Suge Knight se manifestou sobre o julgamento do Sean Combs. Para quem não sabe, atualmente o Suge Knight está preso por um atropelamento fatal que aconteceu em 2015 e ele afirmou que o seu rival, o Sean Combs, deveria depor no julgamento. Quem diria, o Suge Knight dando conselhos ao Diddy. Ele deu uma entrevista à CNN e disse que o Sean Combs precisa se humanizar diante do júri, assumindo seus erros do passado, como por exemplo a falta de controle sobre a sua vida, sobre o uso de substâncias. E ele disse exatamente o seguinte, abre aspas, se ele contar sua verdade pode até ser absolvido, mas se continuar calado vai parecer que tem medo de encarar as consequências, fecha aspas. Além dele, especialistas como o advogado que defendeu Johnny Depp disse que embora réus geralmente não depõem, nesse caso pode ser vantajoso para o Sean Combs, para ele demonstrar algum tipo de arrependimento. Vamos ver se ele vai testemunhar nesse tribunal. E a Mia novamente voltou ao banco das testemunhas ontem para continuar o seu depoimento. Um dia antes, ela deu diversos detalhes de como foram os seus anos trabalhando para o Sean Combs e ela relatou que até abuso sexual sofreu nas mãos dele. E agora a promotoria voltou com as perguntas e a primeira foi um questionamento sobre o motivo da Mia enviar mensagens dizendo eu te amo para o Sean Combs, mesmo após ter sido vítima de abuso sexual. Ela respondeu que era assim que eles se comunicavam e que quando ele assumia uma postura de melhor amigo, ela fazia de tudo para manter aquilo, porque era quando ela se sentia segura. Ela relatou que em outubro de 2015, ele a mandou acompanhar a Cassie Ventura na África do Sul, quando ela estava gravando um filme. Durante essa viagem, a Cassie descobriu que o Sean Combs a estava traindo após ver um vídeo dele com uma outra mulher. Ela então parou de atender as ligações dele, e isso se tornou um inferno para as funcionárias do Sean Combs, porque ele ficou desesperado e ele tentou usar a Mia, a chefe de gabinete dele, a Christina Kohan, e também outros funcionários para convencer a Cassie a atendê-lo. Foi mostrado ao júri trocas de mensagens entre a Mia e a Christina Kohan, nas quais o Diddy exigia com muita raiva que a Mia atendesse o telefone para ajudá-lo a falar com a Cassie, e a Christina ligou
chegou, mandou diversas mensagens durante uma madrugada, enquanto a Mia e a Cassie estavam dormindo. E a Mia chegou a responder que ele não parecia estar em condições mentais normais naquele momento, então que era melhor eles conversarem no dia seguinte. Em uma das ligações que ela falou com o Sean Combs, ele estava tão alterado que ele estava falando coisas desconexas e ameaçando demiti-la. E ele até ameaçou tirar a vida dela. Ele dizia que estava falando com o RH da empresa para demiti-la, mas ela falou que sabia que aquilo era mentira. Ele ameaçou e fez pressão tanto contra a Christina quanto contra a Mia por vários dias, por causa dessa briga com a Cassie. Foi mostrado ao júri as mensagens trocadas entre o Diri e a Mia e ele ficou fazendo diversas ameaças contra ela. Ele até ameaçou contar para Cassie que eles tinham relações sexuais e aqui ele estava se referindo aos abusos que ela sofria. E claro que ela sabia que ele faria parecer que ela era responsável pelas relações, que eram relações consensuais. Ela também contou que na época ela havia vendido para a ABC os direitos de uma série de comédia que ela escreveu e ela estava muito feliz porque era a coisa mais incrível que já tinha acontecido em sua vida. Mas o Diri ficava ameaçando destruir até isso na vida da Mia. Nas mensagens ela tentava acalmar a situação, pedia mais tempo, implorava para ele ter calma, mas mesmo assim ele estava completamente descontrolado. Ele enviou mais de 10 mensagens seguidas exigindo que ela ligasse para ele. E depois ele encerrou com uma ameaça de que ela seria demitida e acabou. Ele falou o seguinte: cheguei à conclusão de que é melhor não termos mais nenhum tipo de relação. E aqui ele está se referindo ao emprego dela. Ele também ameaçou demiti-la caso ela não fosse embora da África do Sul. Ele queria que ela voltasse aos Estados Unidos. Mas a passagem aérea, ela quem havia comprado, e agora ela teria que mudar a data da volta, ela teria que adiantar essa passagem. Mas ela falou que não tinha dinheiro para pagar essa mudança. Ela chegou a mandar e-mails para ele perguntando o que ela deveria fazer e falando que ela precisava ter certeza que ela estava seguindo as instruções corretamente. Mas o Sean Combs passou a não responder mais os e-mails. No e-mail, ela chegou a dizer que o amava, tentando convencê-lo a dar os próximos passos do que ela deveria fazer. Então, basicamente, o que ficou claro aqui é que a Mia tinha que pisar em ovos o tempo todo e tomar cuidado para não deixá-lo irritado, fazer tudo o que ele queria. Ela também contou que foi suspensa várias vezes do trabalho por diferentes motivos, como, por exemplo, acabar dormindo acidentalmente após ficar dias sem dormir, e também por reagir a um episódio violento dele. Em março de 2011, ela contou que foi suspensa sem salário após ele pedir que ela separasse algumas opções de roupas para ele e as colocasse em diferentes partes do quarto. Mas quando ele chegou e viu que algumas peças ainda haviam ficado no closet, ele ficou furioso. Ela conta que ele começou a xingá-la e fazer um discurso agressivo sobre falta de opções e sobre roupas que ele odiava, e ela tentou mostrar que havia mais peças ali no quarto e se ofereceu para buscar mais, mas isso só o deixou ainda mais irritado e ele só gritava e xingava sem parar. Ela também afirmou que algo violento aconteceu entre eles nessa ocasião, mas ela não conseguia se lembrar exatamente o que. Foi mostrado ao júri também um e-mail que ela recebeu do setor de recursos humanos após esse episódio. Esse e-mail informava sobre uma suspensão de 5 dias sem pagamento. Segundo a Mia, a punição ocorreu porque o Sean Combs alegou que ela estava sendo insubordinada. Ela declarou também que tinha muito medo dele e que tentou várias vezes fugir do trabalho antes de finalmente ser demitida em 2017, mas ela falou que não conseguia porque ela tinha medo de que, se saísse do trabalho, nunca mais conseguiria emprego em outro local, acreditando que ele poderia destruir a sua reputação. Em 2016, ela conta que ela foi chamada para uma reunião com o então diretor de operações da Combs Enterprises e, na época, ela trabalhava na Revolt Filmes, empresa que fazia parte do grupo do Sean Combs. E ela foi informada que o Diri simplesmente não queria mais se envolver com filmes, então ele iria encerrar a empresa que ela trabalhava. Ela ficou em choque e muito confusa com essa notícia. Afinal, o Diri havia dito recentemente que a produtora de filmes era a única empresa que tinha dado lucro naquele ano.
e agora ela estava sendo informada que a empresa seria encerrada. Ela falou que também se sentiu muito traída e rejeitada porque o Sean Combs não a comunicou diretamente sobre isso. Ele mandou um recado para ela. Na época, a Mia estava trabalhando no documentário sobre a Bad Boy Records e ela continuou no projeto até o início de 2017, quando teve que deixar a empresa. Após a conclusão desse documentário, Sean Combs e outros funcionários tentaram entrar em contato com ela, mas segundo a Mia, ela estava de coração partido demais para responder. Teve outra ocasião no Réveillon de 2010 para 2011. Ela estava em um iate com o Sean Combs, com a Kim Porter e com a família dele. Durante essa viagem, ele simplesmente ficou descontrolado e com muita raiva porque ela estava contando o dinheiro dele muito devagar, segundo a percepção dele. Ele então começou a chamar de vadia, falou que iria tirá-la do barco e ela teria que aprender a andar sobre a água como Jesus, ameaçando tacar ela na água. Ela falou que teve que se esconder no iate até conseguir que um membro da tripulação a levasse até a costa. E assim que ela chegou em terra, ela recebeu um chamado via rádio da equipe dizendo que o Sean Combs queria que ela voltasse para o barco. Ela não queria, mas mesmo assim ela obedeceu às ordens dele e logo depois ele mudou de ideia novamente. Ele ameaçou demiti-la e ordenou que ela o acompanhasse até um jato para Las Vegas. E com medo novamente de ser demitida, ela acabou indo. A Mia relatou que em 2017, após ser demitida, ela contratou advogados trabalhistas para negociar a sua rescisão. E essa negociação durou meses. Ela contou que a Christina Cohan, a chefe de gabinete, falou com ela em nome do Sean Combs e falou que ele estava se sentindo traído por ela ter contratado aqueles advogados. E inicialmente os advogados da Mia fizeram uma proposta de 10 milhões de dólares pela rescisão dela. E após meses de negociações, o valor fechado foi de 400 mil dólares, dos quais a Mia ficou com aproximadamente 200 mil. Na época, a Mia revelou para algumas pessoas sobre os episódios de violência que ela sofreu do Sean Combs, mas ela nunca mencionou para ninguém sobre os abusos sexuais. Ela falou que levaria tudo isso para o túmulo, se não fosse por esse processo criminal que ele enfrenta atualmente. E ela só voltou a falar com o Sean Combs quando a Kim Porter, a mãe dos 3 filhos dele, faleceu em novembro de 2018. Com a Cassie, ela falou que continua mantendo contato. Segundo elas, as duas se falam por telefone e se falaram há cerca de um mês e trocaram mensagens alguns dias atrás. Mas ela alegou que elas não conversaram sobre os depoimentos no processo. Depois que a Cassie Ventura entrou com o processo contra o Sean Combs em novembro de 2023, um segurança do rapper, conhecido como D-Rock, entrou em contato com a Mia, falando que o que estava acontecendo era uma verdadeira loucura e que o que eles tinham era apenas brigas de casal, mas a Mia ficou bastante assustada porque tudo que ela presenciou era tudo menos normal, menos um relacionamento normal. E o D-Rock avisou a Mia que o Sean Combs queria falar com ela. E quando a Mia escutou isso, ela teve a impressão de que o Sean Combs queria que ela fizesse uma declaração pública em apoio a ele. E a partir disso, ela nunca mais atendeu as ligações dele. O D-Rock continuou entrando em contato com ela entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, dizendo a ela que o Sean Combs estava tentando falar com ela, estava tentando entrar em contato com ela, e ela acreditava que ele encarregou o D-Rock de garantir que ela não fosse uma ameaça a ele, que ela não faria uma denúncia contra ele também. Até que em fevereiro de 2024, o D-Rock pediu o endereço dela para enviar um presente, mas ela não passou. E ela acredita que o Sean Combs queria enviar dinheiro a ela, uma forma de fazer com que a Mia não falasse de tudo que sabia. O Sean Combs continuou entrando em contato com ela em fevereiro de 2024 e essas mensagens foram mostradas ao júri e ele mandou mensagem pedindo para falar com ela. E mesmo quando ela não respondeu, ele continuou insistindo e mandando mais mensagens e ela não respondeu. Ela relatou, inclusive, que não consegue mais trabalhar porque ela sofre de estresse pós-traumático. E coisas normais hoje em dia a afetam profundamente, a fazem sentir medo. Por exemplo, se ela escuta alguém perguntando onde você está, ela fica com vontade de chorar, porque ela se lembra de todas as vezes em que o Jiri tentava controlar
onde ela ia. E quando ela foi perguntada sobre quem a fez ter esses sentimentos de trauma, ela respondeu o Puff, se referindo ao Sean Combs. A promotoria então finalizou seu interrogatório e foi a vez da defesa do Diddy iniciar suas perguntas. O advogado de defesa Brian Steele perguntou o seguinte: por causa do Sean Combs você sofre muito? E a Mia respondeu sim. E aí foi mostrada ao júri fotos do Diddy que a Mia postou nas suas redes sociais. Essa primeira imagem foi publicada em sua conta em janeiro de 2013. Na foto ela está segurando várias garrafas da vodka Ciroc com a legenda: o que fazemos quando você não está por perto? E aí ela marcou o Sean Combs nessa postagem. E ela confirmou que já havia sido agredida sexualmente por ele quando ela postou isso. O júri também viu mais 2 fotos de outubro de 2013. Uma das fotos mostra o Sean Combs em uma cafeteria e na legenda está escrito o seguinte: só o cara número 1 da lista da Forbes me dando um latte de baunilha. Nada demais, gente comum. Ela postou essa foto dele e colocou essa legenda. Outra foto mostrava a Mia, o Sean Combs, a Cassie Ventura e a Carey Morgan, a ex-amiga da Cassie, no festival Burning Man. E a legenda era a seguinte: me leve de volta, como se ela quisesse voltar para quando aquela foto foi tirada. O advogado então destacou que a Mia estava parada ao lado do Sean Combs e inclinada em sua direção na foto. E ele perguntou o seguinte: e ele te aterrorizou, sendo irônico com ela? Com certeza. E ela disse sim. Quando questionada, Mia disse que fez postagens positivas sobre o Sean Combs porque as mídias sociais serviam para mostrar o quão boa sua vida era, mesmo que isso não fosse verdade. Ela também disse que os fãs do Sean Combs a seguiam e que ela não queria que sua família soubesse o que ela estava passando na realidade. Então ela mascarava o que ela estava vivendo, colocando essas fotos parecendo que ela gostava do Sean Combs. É isso que ela relatou aqui. O advogado mostrou outra foto que a Mia postou para comemorar o aniversário do Sean Combs. E a legenda fala ali: feliz aniversário, deseja algumas coisas a ele. Também foi exposto no tribunal que no dia 22 de junho de 2014, a Mia republicou na rede social uma postagem feita pelo Sean Combs, a homenageando pelo aniversário dela. Na publicação, ele compartilhou uma foto dos dois juntos e escreveu o seguinte: ao lado de todo grande homem, há uma grande mulher. PS, desculpa por ter agido como um louco ontem à noite. A Mia então explicou que na noite anterior ele havia ameaçado sua vida por telefone e que aquela legenda parecia ser um pedido de desculpas dele. E nessa repostagem que ela fez, ela escreveu o seguinte: legenda mais linda de todas. Obrigada, Puff. Te amo. Você me mostrou o mundo. E o advogado de defesa perguntou se ela realmente republicou essa postagem, mesmo afirmando que o Sean Combs havia ameaçado a sua vida no dia anterior e havia a traumatizado por anos. E ela respondeu sim. Ela também relatou que não tinha tempo de ver ou falar com seus amigos e familiares enquanto trabalhava para ele. E o advogado de defesa sugeriu que ela poderia ter entrado em contato com ele se ela quisesse, mas ela disse que não tinha tempo e precisava de permissão para sair ou para fazer qualquer outra coisa a não ser trabalhar. Ela inclusive disse que teve que implorar para ir no funeral da sua avó e que temia por sua segurança quando Sean Combs estava infeliz. O advogado continuou mostrando fotos que a Mia postou nas redes sociais e perguntou se ela havia postado uma foto do homem que arruinou a sua vida, e ela respondeu que sim, porque ele era seu chefe na época e a pessoa com quem ela estava o tempo todo. E aí o advogado de defesa perguntou como ela conseguia ter um bom momento com Sean Combs, sendo que ela estava com medo dele o tempo inteiro. E ela disse que era fácil, porque a dinâmica entre eles mudava. Quando as coisas estavam boas, ela se sentia segura, e ela acabava esquecendo dos momentos ruins. Durante o intervalo que aconteceu aqui no tribunal, a defesa pediu ao juiz que fosse permitido mostrar um vídeo que a Mia gravou enviando feliz aniversário ao Sean Combs em 2013. O advogado de defesa Mark Agnifilo disse que o comportamento da Mia no depoimento ali no tribunal é uma verdadeira encenação e que a defesa quer mostrar um vídeo dela conversando com Sean Combs normalmente para ajudar a provar essa afirmação ao júri. Ele está alegando isso porque a Mia o tempo todo ficou com a cabeça baixa durante o interrogatório, desde o primeiro dia. É dito que não dá para ver muito o rosto dela, apenas a franja que fica caindo em frente aos seus olhos, porque ela fica o tempo inteiro com a cabeça baixa. Mas o juiz decidiu que esse vídeo não deveria ser mostrado porque não tinha um grande valor probatório. A defesa mostrou mais fotos
que a Mia postou nas redes sociais desejando feliz aniversário ao Sean Combs. Ela fazia isso todos os anos e o advogado de defesa Brian Steele questionou como ela conseguia fazer essas postagens sem reconhecer que aquela data também marcava um momento em que, segundo ela, o Sean Combs a agrediu sexualmente pela primeira vez, porque ela alegou que foi agredida pela primeira vez em um aniversário dele. E a Mia respondeu: era o aniversário do Puff. Era essa a data, e eu tentei esquecer aquela noite, empurrar tudo para o fundo. Nunca mais queria pensar naquilo, fecha aspas. O advogado então leu as legendas das fotos que a Mia postava anualmente, desejando feliz aniversário ao rapper, e após ela explicar o contexto de cada imagem mostrada, o advogado perguntou por que ela escrevia mensagens tão carinhosas, se ele a traumatizou por tantos anos. E a Mia respondeu que isso era esperado dela, já que na época ela ainda trabalhava para ele. Foi mostrado também ali no tribunal um scrapbook que ela fez para ele, que era um álbum de recortes, um álbum com diversas fotos coladas e mensagens carinhosas. E ela fez aquilo para ele, um serviço completamente manual. Ela comentou que tinha sido muito gentil da parte dela fazer esse presente, e esse foi um presente que ela deu a ele no aniversário de 45 anos do Sean Combs, em 2014. Na capa, ela escreveu letras vermelhas, Feliz Aniversário, Puff Daddy, seguida de uma longa carta escrita à mão. Na mensagem, ela escreveu o seguinte, abre aspas, Puff, às vezes a vida passa numa velocidade catastrófica e você não consegue viver e aproveitar o agora. Ela também cita na carta esperar que ele pudesse parar e refletir sobre tudo o que havia conquistado e que havia montado aquele álbum com matérias de revistas de 1991 até 1999 para despertar sentimentos nostálgicos de quando ele começou a sua carreira, para despertar como ele se sentia naquela época. No tribunal, ela contou que fez esse álbum de recortes para ele após uma conversa em que ele havia dito o seguinte para ela: eu costumava olhar o mundo do jeito que você olha. Então ele deu a entender a ela que depois de conquistar tudo, nada mais tinha graça ou sentido na vida dele. Então ela explicou que era difícil escolher um presente de aniversário para alguém que tem tanto dinheiro. E ela acreditava que aquele livro, aquele scrapbook, poderia deixá-lo feliz, trazendo lembranças dos tempos em que ele estava começando a sua carreira. O advogado então questionou a Mia do porquê ela continuar trabalhando para o Sean Combs por tantos anos e ainda fazendo essas coisas carinhosas como um álbum de recortes, mesmo alegando ter sofrido abuso físico, sexual e emocional nesse período. E a Mia respondeu que o seu terapeuta ou um livro de psicologia explicariam aquilo melhor. Mas ela destacou que em um relacionamento abusivo existe um ciclo de violência. Ela disse que era jovem, manipulada, ansiosa para sobreviver e que só agora está começando a entender tudo isso, agora que ela está fazendo terapia. Naquela época não havia ninguém para dizer a ela que aquilo era errado e que ninguém se importava com o comportamento dele. E o advogado perguntou por que ela precisava que alguém dissesse a ela que o Sean Combs estava errado, para ela chegar à conclusão de que ele poderia tirar a vida dela. Ela respondeu que era fruto de um cérebro traumático, que frequentemente se sobrepunha ao cérebro lógico e que com o tempo ela passou a ver tudo aquilo como normal. Então ela tentou se agarrar às coisas boas que aconteciam e que só queria fazer o seu melhor e deixar todo mundo feliz o tempo todo. Então ela acabou suportando muito mais do que uma pessoa normal por causa disso. O advogado de defesa então sugeriu 3 vezes que a Mia inventou as acusações de agressão sexual. E ele disse o seguinte: o Sean Combs nunca teve contato sexual forçado e não consensual com você, não é verdade? E ela respondeu que tudo o que ela havia dito no tribunal era verdade e que ela não havia mentido para ninguém. O advogado perguntou depois disso a Mia sobre o vídeo de aniversário que o juiz impediu de ser reproduzido no tribunal. Ele perguntou se ela se lembrava de ter feito esse vídeo desejando feliz aniversário para o Sean Combs. E ela respondeu que sim, que ela compilou um vídeo com várias mensagens de agradecimento de várias pessoas importantes na vida dele, inclusive ela mesma. E que provavelmente disse a ele que o amava no vídeo, mas ela não se lembrava com certeza disso. Depois foi mostrado ao júri mensagens que a Mia enviou para Christina Kohan em dezembro de 2016. E a Mia explicou no tribunal que essas mensagens foram enviadas após aquela reunião
com o executivo da empresa, informando que a produtora seria encerrada. Na mensagem, a Mia escreveu que sua vida tinha acabado, ela estava extremamente triste por causa da notícia que ela havia recebido, e as duas ficaram trocando algumas mensagens até que a Mia parou de responder. A Christina continuou insistindo, pedindo que ela atendesse o telefone. Aparentemente a Christina estava bem preocupada e mais tarde a Mia acabou respondendo. Ela se desculpou dizendo que ligaria em breve. A Christina então disse que só queria ter certeza de que ela estava bem e ela respondeu: "Não estou, mas estou viva e te amo." E foi demonstrado nessas mensagens que a Mia estava realmente bem triste de perder o seu emprego. Ela narrou que estava amando trabalhar com cinema e com TV. E bem na época ela foi informada que a produtora seria encerrada. E ela falou que ela não queria sair da empresa que ela ajudou a construir, onde seus sonhos estavam começando a se realizar. E aí o advogado de defesa perguntou por que ela não estava feliz por se livrar daquele emprego que tinha trazido tantos traumas a ela. E ela respondeu que aquele era o único mundo que ela conhecia. Mas ela descreveu os seus anos trabalhando para o Sean Combs como anos de cachorro, que pareciam ainda mais longos do que 8 anos. Então o advogado sugeriu que sair da empresa deveria ser algo bom, porque significava ficar longe do seu agressor. Mas ela respondeu que não, porque na época ela não percebia isso. Então na época ela ficou triste. E ela disse que agora, olhando para trás, foi ótimo realmente ter deixado o emprego. Mas naquele momento parecia a pior coisa do mundo. E assim se encerrou mais um dia de julgamento aqui de Sean Diddy Combs. Vai deixando aqui nos comentários o que você está achando de tudo isso que está sendo exposto aqui no tribunal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo caso.